Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos aprender a determinar o MMC e o MDC de polinômios. Aqui no canal eu já tenho uma aula de MMC e MDC de monômios. Se você não assistiu, vou colocar aqui no link da descrição, tá bom? Antes de começar a aula, se você não conhece o meu canal, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso público, desafios. Então, se você gosta de matemática ou não gosta, mas está a fim de aprender, vem cá, vem aprender comigo. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo aqui, ó. MMC e MDC, né? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Essas são as siglas, né, de MMC e MDC. Você aprende MMC e MDC geralmente lá no seu Fundamental 1, né? Quarto ano, quinto ano, mas isso com números. Aqui a gente vai trabalhar com polinômios, ok? Vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre o MDC, beleza? Dei dois exemplos de MDC e dei dois exemplos de MMC. Acompanha comigo como a gente resolve. Ó, o primeiro exemplo, ele quer que determine um MDC de 2x mais 6 e x ao quadrado mais 6x mais 9. São dois polinômios aqui. Bom, o primeiro passo vai ser o seguinte. A gente vai fatorar esses polinômios. Vou colocar aqui, ó, 2x mais 6 e vou botar o x ao quadrado mais 6x mais 9. Beleza? Nós vamos fatorar. Mesma coisa da gente fatorar é transformar numa multiplicação. Fatorar polinômios, tem casos de fatoração que se encaixam em cada polinômio. Também tem no link da descrição, vou colocar os vídeos dos casos de fatoração. Eu expliquei os 4 principais casos de fatoração. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados e trinômio quadrado perfeito. Professor, tem outros casos de fatoração? Tem sim. Mas com esses 4 casos aí, você consegue resolver a maioria dos exercícios, tá bom? Vem cá, vem comigo aqui, ó. Esse primeiro polinômio, a gente, por exemplo, consegue fatorar usando o primeiro caso aí, o fator comum. Como assim, professor? Ó, o 2 e o 6, eles existem aqui, ó. Existe um divisor comum. Ou, na verdade, existe um máximo divisor comum entre eles. Ó, entre o 2 e o 6, o número que divide é o próprio 2. Eu coloco ele aqui em evidência. Observa se tem mais alguém em comum, não tem ninguém em comum. Agora nós vamos transformar isso aqui numa multiplicação. Como? Fazendo a operação inversa, que é a divisão. Ó, 2x dividido por 2 é apenas o x. Mais 6 dividido por 2 dá mais 3. Bom, tá aqui fatorado, né? Eu peguei um polinômio e transformei numa multiplicação. Beleza? Se você não conhece os casos de fatoração, assiste às aulas, que isso é muito importante para o MMC e o MDC. Bom, esse segundo polinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como assim, professor? O x ao quadrado tem raiz quadrada perfeita e o 9 também. A raiz quadrada de x ao quadrado, vou fazer aqui, ó, ele dá x. E a raiz quadrada de 9, ele dá 3. Beleza? E x vezes 3 vezes 2 dá 6x, ó, exatamente igual esse camaradinho aqui. Então isso realmente é um trinômio quadrado perfeito. Agora como é que fica a forma fatorada dele? Ó? Fica os dois resultados das duas raízes quadradas que eu extraí, ó, de x e de 3. Olha como é que vai ficar? X e o 3. E vou usar esse sinalzinho aqui de positivo, elevando ele ao quadrado. Professor, tem que levar ao quadrado? Tem que levar ao quadrado. Trinômio quadrado perfeito. Vou apagar esse aqui, tá? Ups. Pronto. Agora vamos... Já fatorei, esse é o primeiro passo. Agora vamos determinar o MDC. O MDC, vou colocar aqui na tela a definição. Vai ser sempre o produto dos fatores comuns, sempre com o menor expoente. Produto dos fatores comuns, sempre com o menor expoente. Por exemplo, o 2, né, é um fator, só que ele não é comum, ele aparece só no primeiro polinômio, tá vendo? No segundo não aparece o 2 como um fator, então ele não é fator comum. Ó, o x mais 3, ele é um outro fator, ele aparece tanto nesse de cima quanto no de baixo. Ó. Então o x mais 3 é um fator comum. Eu vou pegar ele sempre com o menor expoente para o MDC. Então o MDC entre esses dois polinômios é x mais 3. Só isso, professor? X mais 3? Sim, o MDC é x mais 3. Produto dos fatores comuns
com o menor expoente. No caso, o único comum é esse aqui, com o menor expoente, ó, 2 não, menor expoente é 1. Eu só preciso colocar entre parênteses? Não, nesse caso não preciso. Posso colocar? Pode também, não tem problema nenhum. Tranquilo? Beleza? Fica sempre atento que pode acontecer de não ter fator comum nenhum. E aí o MDC vai ser 1, tá bom? Porque 1, na verdade, é o fator comum de todo mundo. Tranquilo? Todo mundo se multiplica por 1, não altera o resultado. Então pode acontecer de não ter fator comum entre os dois polinômios fatorados e a gente diz que o MDC é 1. Acontece? Acontece sim. Vamos lá, segundo exemplo aqui, ó. Ele quer o MDC entre esse polinômio e esse polinômio. Vamos fatorar eles aqui. Deixa eu colocar eles aqui do ladinho do outro. 2xy mais 12x. E o outro aqui, 2y ao quadrado mais 24y mais 72. Perfeito. Bom, o de cima, ele está com cara de fator comum, né? O 2 e o 12 dividem por 2. Então eu coloquei o fator comum, o 2. O x também é um fator comum, né? Ele aparece em ambos os termos. Então o x é um fator comum, coloquei em evidência. Vamos agora transformar numa multiplicação. Ó. 2xy dividido por 2x, sobra só o y. Mais 12x dividido por 2 vai dar mais 6. Está aqui ele fatorado, né? Prova real é só multiplicar aqui, ó, que ele vira o polinômio anterior. Bom, esse carinha aqui, ele está com cara de trinômio quadrado perfeito. Não, 72 não tem raiz quadrada perfeita. O 2 também não tem raiz quadrada perfeita. Então, a gente vai achar o fator comum, ó, 2, 24 e 72. O fator comum é o 2. Perfeito? É o divisor comum. E aí, dividindo aqui, ó, eu vou ter y ao quadrado. 24y dividido por 2 vai dar 12y. E 72 dividido por 2 vai dar 36. Perfeito? Bom, dentro desse parêntese, aí sim eu teria um trinômio quadrado perfeito. Ó. Raiz quadrada de y ao quadrado vai dar y. Raiz quadrada de 36 vai dar 6. E 2 vezes y vezes 6 dá 12y. Realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou apagar tudo isso aqui. Ó. Ficaria assim. Ó. Raiz quadrada de y ao quadrado dá y. Do 36 deu 6. E ele é positivo aqui. Ó. Então aqui vai dar 6 ao quadrado. Muito tranquilo? Perfeito? Trinômio quadrado perfeito. Depois você volta o vídeo aqui, ó, você vai ver que ele é um trinômio quadrado perfeito. Que eu posso escrever dessa maneira aqui. Vamos para o MDC. MDC. Professor, mas eu tenho que fazer isso sempre. Você fatora até não dá mais. Bom, fatora o máximo possível. MDC em produto dos fatores comuns, sempre com o menor expoente. Ó, o 2 ele é um fator comum, né? Lembrando aqui, ó, 2x é 2 vezes x, né? Então ele é um fator da multiplicação aqui. O 2 é um fator comum, então eu jogo aqui o 2 como um fator comum. O x não é, tá vendo? Ele não é fator comum, ele só está aqui, não está aqui. E o y mais 6 aparece nos dois elementos, né? Nos dois polinômios ali, sempre com o menor expoente, né? Então, que multiplica y mais 6. Beleza? Tranquilo? Posso fazer essa multiplicaçãozinha aqui para responder, posso deixar assim também, mas fazendo a multiplicação a gente tem 2y mais 12 como o MDC entre esses dois polinômios. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender? Se sobrou alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? Ó, só não esquece, se gostar da aula, se te ajudar, curte lá a aula, né? Isso ajuda sempre a divulgar o vídeo para mais gente. Vamos lá, vem comigo agora para o MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Como é que a gente determina o MMC? Basicamente é a mesma coisa. A gente vai fatorar os dois polinômios, vou armar eles aqui um do ladinho do outro, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui x ao quadrado menos xy. Ó, o primeiro aqui é o caso de fatoração diferença de quadrados. Como é que eu resolvo isso, professor? Eu extraio a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, desculpa, né? E aí vai ficar da seguinte forma, de x ao quadrado dá x e de y ao quadrado dá y. Então fica x mais y que multiplica x menos y. Isso aqui é uma diferença de quadrados, tá bom?
Sempre importante saber fatorar. Não sabe? Volta lá, assiste os vídeos, depois volta para cá. E esse aqui é um fator comum, né? Ó, o x é o fator comum. Então, separa aqui o x como fator comum. Vou transformar numa multiplicação dividindo, né? X ao quadrado por x dá x. E menos xy por x dá menos y. Muito tranquilo? Perfeito. Agora o MMC, a definição é diferente. Vou colocar ali na telinha para vocês. MMC é o seguinte, é o produto dos fatores comuns com maior expoente e não comuns também. Então, é o produto dos fatores comuns e não comuns. Quando ele é comum, usa sempre o maior expoente. Então, o MMC leva todos os fatores, os comuns e não comuns. Quando é comum, maior expoente. Vem cá comigo, ó. O x ele é o fator não comum, né? Aparece sozinho aqui, tá vendo? Aqui ele não aparece. Então, leva o x pra gente aqui como fator não comum. Ó, o x mais y, ele não é comum, ele aparece só em cima, não aparece embaixo. Não tem problema nenhum, leva ele também. E o x menos y, ele é comum, né? Só que ambos são iguais, então não faz diferença ser o maior ou o menor, né? Se fosse comum, ao quadrado aqui, levaria sempre o maior. Então, x menos y. Beleza? Esse aqui é o MMC, que eu posso escrever da seguinte forma, ó, x que multiplica, ó, isso aqui, né? Isso aqui é uma diferença de quadrado, ó, x ao quadrado menos y ao, ao quadrado. Tranquilo? Que se eu quiser ainda, posso fazer uma distributiva aqui, ó, esse com esse, e escrever da seguinte forma, ó, x ao cubo menos xy ao quadrado. Então, seria a forma já resolvida, né, totalmente aqui do MMC. Professor, posso deixar assim? Até pode, mas ele resolvido fica aqui assim, tá bom? É sempre importante você saber que isso é igual a isso fazendo a multiplicação. Muito tranquilo? Perfeito? Vamos lá para o segundo exemplo, né? E o último aqui do MMC. Acompanha comigo, ó. Vou colocar eles um do ladinho do outro aqui, ó. Menos 4. E botar esse aqui, ó, 4x ao quadrado, menos 4x. Professor, eles não são iguais. Não são iguais não, são bem parecidos. Mas aqui tem um x que vai diferenciar eles dois ali, beleza? Bom, acompanha aqui comigo, ó. Eu posso já olhar para esse cara e falar assim, professor, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Raiz quadrada desse e desse, sim. Mas eu também posso achar que ele é um fator comum. E, professor, em qual que eu vou? Vai sempre do início, né? O primeiro caso de fatoração é um fator comum. Se você achar ele, você já faz por ele, tá bom? Na ordem, né? Geralmente a gente explica fator comum, primeiro caso, segundo caso, agrupamento, terceiro, diferença de quadrados, e o último lá, e o quarto, no caso, não é o último, né? O quarto, trinômio quadrado perfeito. Então aqui, ó, eu posso colocar o 4 em evidência. Coloquei o 4 em evidência porque ele é um fator comum. Vamos transformar agora numa multiplicação, ó. 4x ao quadrado dividido por 4 dá x ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Tranquilo? Perfeito? Só que aqui dentro, ó, aqui sim eu tenho uma diferença de quadrados. Professor, 1 tem raiz quadrada? 1 tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 é 1. Então esse cara aqui, quando eu extrair a raiz quadrada desse x ao quadrado e desse 1, olha como é que vai ficar, ó. O 4 que está lá no cantinho, né? Quietinho dele. Isso vai virar x mais 1, que multiplica x menos 1. Professor, sou obrigado a fazer isso? Sim, você tem que fatorar o número ao máximo possível. Ó, 4, que multiplica essa diferença de quadrados, ó, virou isso aqui. Então essa é a forma fatorada. E esse carinha aqui, ó, o 4 é o fator comum, deixa eu botar de vermelhinho aqui, ó. O 4 é o fator comum e o x também é um fator comum. Sempre o menor expoente, tá, gente? X ao quadrado e x, sempre com o menor expoente. Abrir aqui o parênteses, 4x ao quadrado dividido por 4x vai dar apenas x, e menos 4x dividido por 4x dá menos 1. Pronto, tá os dois fatorados. Esse aqui está dessa forma e esse dessa forma. MMC. Produto dos fatores comuns com maior expoente e não comuns também, né? Ó, 4 é comum, na verdade, né? O 4 é comum, que na verdade a gente escreveria o 4 como 2 ao quadrado, né? A forma fatorada dele seria essa, tá? O 4 seria o 2 ao quadrado, sempre na forma mais simples possível, na forma de decomposição de fatores primos. Quer dizer que eu não posso escrever 6, professor? Não, 2 vezes 3.
Não posso escrever o 9? Não. 3 ao quadrado, sempre na forma fatorada. Então o 4 é o 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é o fator comum. Ó, o x é o fator que não é comum, né? Mas o MMC também não liga para isso. X menos 1 ó, é comum aqui e aqui. Não importa, né? Os dois estão com o mesmo expoente. Então x menos 1. E o x mais 1 ele não é comum, mas o MMC não liga para isso. Ele pega o comum e não comum. Tá aqui, gente, ó, o MMC. Resolvendo isso aqui, a gente fica com... Vou botar aqui do ladinho, hein? 4x. E isso aqui é a nossa diferença de quadrados, que se eu resolver, vira isso aqui, ó. X ao quadrado menos... Ops, não sei de onde eu achei esse y, professor. É 1. Né? 1 ao quadrado que vai dar 1, né? E aí, se você quiser escrever ele na forma resolvida aqui, não na forma fatorada, na forma de um polinômio aqui, ó, a gente vem multiplicando aqui e finalmente ficaria, ó, 4x vezes x ao quadrado daria 4x elevado ao cubo. E 4x vezes menos 1 dá menos 4x. Isso aqui seria o MMC, e esse seria o MMC na forma fatorada, né? Tanto esse quanto esse são valores iguais, mas são de duas formas de representar diferentes. Beleza, gente? Essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá no comentário, tá? Sobre o elogio, curte lá o vídeo. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.